A cena estava armada no SBT. Padre Fábio de Mello, conhecido por suas palavras que tocam o coração, estava prestes a viver um momento que ninguém esperava. De repente, as luzes se focaram e a conversa tomou um rumo inesperado. Quando Nicolas Ferreira começou a falar sobre Deus, a energia do estúdio mudou completamente. O que seria mais um debate político se transformou em uma verdadeira reflexão espiritual. Imagina a surpresa de todos ao ver o padre, com os olhos marejados, lutando contra a emoção. O que será que ele ouviu que tocou tão profundamente seu espírito? Foi apenas a eloquência de Nicolas ou havia algo mais profundo em jogo? A verdade é que, em meio a discussões acaloradas, surge um lembrete poderoso. A fé pode ser um fio condutor em meio ao caos. E aqui vai uma pergunta. Quantas vezes você já se emocionou ao ouvir alguém falar sobre algo que realmente importa? O que aconteceu ali não foi apenas uma troca de ideias, mas um convite à reflexão. Então, prepare-se para mergulhar nesse momento que deixou todos boquiabertos. A história que se desenrola a seguir é mais do que política, é sobre a essência humana. Quando o padre Fábio de Mello ouviu as palavras de Nicolas Ferreira sobre Deus, não foi apenas uma reação comum. O que se viu na expressão do padre foi uma verdadeira montanha-russa emocional. Aquela conexão espiritual que ele sempre buscou pareceu se intensificar, fazendo com que muitos no público também se sentissem tocados. É interessante notar como a espiritualidade pode trazer à tona emoções que, por vezes, estavam adormecidas. Para muitos, ouvir um líder religioso falar sobre fé e Deus pode ser um momento de epifania. A fala de Nicolas Ferreira ressoou profundamente, não apenas com o padre, mas com todos que estavam ali presentes. A empatia e a intensidade das emoções eram palpáveis no ar. Isso nos leva a refletir sobre o poder que as palavras têm, especialmente quando falamos de temas tão sensíveis como a fé e a espiritualidade. É como se cada frase carregasse um peso, uma responsabilidade que vai além do mero discurso. A conexão que o padre Fábio de Mello estabeleceu com a audiência foi, sem dúvida, um dos pontos altos do encontro. Ele se tornou um canal pelo qual muitas pessoas puderam acessar suas próprias emoções e reflexões sobre sua relação com Deus. Essa dinâmica faz com que o público se sinta parte de algo maior, algo que transcende o individual e toca o coletivo. E em um mundo tão dividido, momentos assim são raros e preciosos. Além disso, a reação do padre também levanta questionamentos sobre como lidamos com nossas próprias emoções em relação à espiritualidade. Muitas pessoas podem se sentir inseguras ou até mesmo desanimadas em expressar o que sentem. Entretanto, a conexão que ele demonstrou nos ensina que é possível ser vulnerável, que é aceitável deixar a emoção fluir e que isso pode ser uma forma poderosa de conectar-se com os outros. Por fim, a cena não apenas impactou o padre Fábio de Mello, mas também gerou um eco nas almas dos presentes. A espiritualidade, quando compartilhada de maneira tão autêntica, tem o poder de unir as pessoas em torno de um sentimento comum, mesmo que as opiniões sobre Deus possam divergir. E essa é a beleza da experiência espiritual. A capacidade de tocar o coração e a mente de todos, independentemente de suas crenças pessoais. A presença de figuras religiosas na mídia, especialmente em programas como os do SBT, é um fenômeno que não pode ser ignorado. Quando líderes religiosos falam sobre fé e espiritualidade na televisão, eles não apenas compartilham suas crenças, mas também moldam a percepção pública sobre a religião. A maneira como esses discursos são apresentados pode influenciar tanto a audiência quanto a imagem de instituições religiosas. É fascinante observar como a televisão se tornou um espaço de diálogo entre fé e entretenimento. A combinação de espiritualidade com o formato televisivo cria um ambiente onde as mensagens religiosas podem ser acessíveis a um público mais amplo. Isso gera discussões e reflexões que vão além do contexto religioso
alcançando questões sociais e culturais que reverberam na sociedade. Contudo, essa influência da mídia também traz desafios. A forma como as mensagens são filtradas e apresentadas pode distorcer a verdadeira essência do que é a fé. Às vezes, o espetáculo supera a reflexão profunda, e isso pode levar a uma superficialidade nas discussões sobre temas espirituais. Portanto, é crucial que tanto os líderes religiosos quanto os profissionais da mídia tenham consciência de suas responsabilidades ao abordar questões tão delicadas. Além disso, a audiência também desempenha um papel ativo nessa dinâmica. As pessoas não são meros espectadores. Elas reagem, comentam e compartilham suas opiniões. Isso significa que a mídia, ao influenciar a religião, também é influenciada pelo feedback do público. Assim, cria-se um ciclo de interação onde líderes religiosos, programas de TV e a audiência estão interligados de maneira complexa. Por fim, a influência da mídia na religião é um terreno fértil para debate. Ao explorarmos como as figuras religiosas se apresentam na televisão, podemos entender melhor não apenas a fé em si, mas também os valores e as crenças que estão em jogo na sociedade contemporânea. Essa intersecção entre religião e mídia nos convida a refletir sobre o que realmente significa ter fé em um mundo cada vez mais mediado. Após a exibição do episódio, as redes sociais se tornaram um verdadeiro caldeirão de reações. As opiniões divergentes surgiram com força, revelando a polarização que caracteriza a discussão de temas religiosos e políticos na sociedade atual. Enquanto alguns usuários expressavam apoio às palavras do padre Fábio de Mello e de Nicolas Ferreira, outros criticavam duramente as suas posições. Esse fenômeno é um reflexo claro das tensões que permeiam o debate público contemporâneo. A forma como as pessoas se manifestam nas redes sociais também revela muito sobre a maneira como a fé é percebida. Para alguns, as palavras de Nicolas Ferreira foram um bálsamo para a alma, um lembrete poderoso da presença de Deus nas pequenas coisas da vida. Para outros, no entanto, as mesmas palavras soaram como um discurso ultrapassado, incapaz de dialogar com as realidades e dificuldades que muitos enfrentam diariamente. Essa diversidade de perspectivas é um aspecto saudável, mas também pode ser desafiador. Além do mais, o impacto das redes sociais vai além das opiniões individuais. A viralização de determinados posts pode criar movimentos de apoio ou rejeição em massa. Isso significa que a repercussão não é apenas uma soma de vozes, mas uma onda que pode influenciar a opinião pública e até mesmo a agenda política. As redes se tornam um espaço onde a fé é debatida, questionada e muitas vezes distorcida. Entretanto, essa polarização também nos leva a refletir sobre a responsabilidade que temos ao compartilhar informações e opiniões. A maneira como abordamos temas sensíveis pode ter consequências reais, tanto para o discurso público quanto para a vida das pessoas. Portanto, a empatia e a reflexão crítica são essenciais ao navegarmos por essas águas turbulentas. Por fim, a repercussão nas redes sociais após o episódio é um exemplo claro de como a religião e a política estão entrelaçadas na sociedade contemporânea. O que se viu foi um espelho das complexidades e divisões que marcam nosso tempo, mostrando que a fé, além de ser uma questão pessoal, é também um tema que provoca debates acalorados e, muitas vezes, polarizados. Quando se fala sobre religião e mídia, é impossível ignorar o papel que programas de televisão, como os da SBT, desempenham na formação da opinião pública. Esses programas, muitas vezes, servem como um canal direto entre líderes religiosos e a audiência em geral. A presença de figuras religiosas na telinha pode transformar a maneira como as pessoas veem a fé, trazendo temas espirituais para o cotidiano de quem assiste,
muitas vezes sem que essas pessoas busquem ativamente por esse tipo de conteúdo. Além disso, a forma como esses líderes se comunicam na televisão pode ter um impacto significativo. A linguagem acessível, o tom emocional e até mesmo a estética das apresentações podem capturar a atenção de quem está assistindo, gerando uma conexão instantânea. Isso não só atrai os fiéis, mas também aqueles que, de outra forma, poderiam ser indiferentes à religião. Assim, a TV se torna um meio poderoso para disseminar mensagens de fé que podem reverberar em lares e comunidades. Por outro lado, essa influência não é isenta de controvérsias. Há quem argumente que a exposição excessiva de figuras religiosas na mídia pode levar a distorções na mensagem original da fé. Em alguns casos, a busca por audiência pode fazer com que esses líderes priorizem o espetáculo em detrimento da profundidade espiritual. Isso suscita um debate sobre a autenticidade da mensagem e a verdadeira essência da religião quando apresentada em um formato tão comercial. Além disso, a maneira como a mídia retrata esses líderes pode influenciar a percepção pública sobre eles. Quando um pastor ou padre se torna uma celebridade da TV, a linha entre espiritualidade e entretenimento pode se tornar tênue. Isso pode levar a um fenômeno onde a fé é consumida como um produto, o que para alguns é problemático e gera desconfiança. A crença se transforma em algo acessório, que pode ser assistido em vez de vivido. Em resumo, a influência da mídia na religião é um tema complexo que envolve tanto a disseminação de mensagens espirituais quanto a potencial superficialidade que pode surgir desse formato. A forma como as figuras religiosas se apresentam e são percebidas na televisão pode ter um impacto duradouro na maneira como as pessoas se relacionam com a fé, seja de forma positiva ou negativa. Após a exibição de um episódio que envolve figuras religiosas, as redes sociais frequentemente se tornam um termômetro da reação do público. Os usuários não hesitam em compartilhar suas opiniões, que podem variar amplamente entre apoio fervoroso e críticas contundentes. Essa polarização é emblemática da sociedade contemporânea, onde todos têm uma voz e onde a discussão sobre religião e política pode rapidamente se transformar em um campo de batalha virtual. Nos comentários e postagens, é comum ver debates acalorados. Alguns usuários expressam admiração pelas mensagens de fé apresentadas, ressaltando a importância da espiritualidade em tempos de crise. Outros, no entanto, criticam o que consideram uma manipulação da fé para fins meramente comerciais ou de entretenimento. Essa diversidade de opiniões reflete não apenas a pluralidade de crenças, mas também a maneira como os valores pessoais influenciam a percepção de figuras religiosas na mídia. Além disso, a forma como as pessoas se posicionam nas redes sociais também pode revelar tendências sociais mais amplas. Em tempos de polarização, assuntos que envolvem religião podem rapidamente se tornar temas de divisão. Aqueles que apoiam certas figuras religiosas podem se unir em defesa delas, enquanto seus oponentes aproveitam para questionar a autenticidade das mensagens e a moralidade dos líderes. Isso cria um espaço onde a discussão sobre fé e ética se entrelaça com questões políticas, levando a debates que vão muito além da religião em si. Não menos importante é o papel das redes sociais na formação de comunidades em torno de crenças comuns. Grupos e páginas dedicados a debater temas religiosos podem surgir, criando um espaço seguro para que as pessoas compartilhem experiências e reflexões. Essa dinâmica pode ser extremamente positiva, promovendo um senso de pertencimento e apoio entre os seguidores. Contudo, também existe o risco de criar bolhas onde apenas uma perspectiva é validada, dificultando o diálogo construtivo entre diferentes pontos de vista. Portanto, a repercussão nas redes sociais após eventos que envolvem religião é complexa e multifacetada.
Ela não apenas reflete a diversidade de opiniões sobre os líderes religiosos, mas também expõe as tensões sociais e a polarização que caracterizam a sociedade atual. Nesse cenário, as redes sociais se tornam um campo fértil para discussões que podem tanto unir quanto dividir, dependendo de como as pessoas escolhem se posicionar. Após a exibição do episódio que trouxe Padre Fábio de Mello e Nicolas Ferreira ao centro das atenções, as redes sociais, como esperado, foram tomadas por uma enxurrada de reações. A cada novo post, a polarização em torno de temas religiosos e políticos se manifestava de forma clara e, muitas vezes, acalorada. Enquanto alguns internautas elogiavam a abordagem de Nicolas sobre a fé e a espiritualidade, outros não hesitaram em criticar tanto o tom quanto o conteúdo de suas declarações, evidenciando a diversidade de opiniões que permeia a sociedade. Nos comentários, era comum encontrar pessoas compartilhando experiências pessoais relacionadas à fé, algumas se sentindo inspiradas pelo discurso de Nicolas, enquanto outras expressavam sua indignação. Essa troca de ideias, embora muitas vezes polarizada, refletia um desejo de diálogo sobre a religião e seu papel na vida cotidiana. Em um mundo onde as redes sociais se tornaram um espaço para a manifestação de crenças e valores, essa discussão se torna ainda mais relevante, especialmente quando figuras influentes estão envolvidas. Além disso, as reações nas redes sociais também revelaram um fenômeno interessante: o uso de memes e vídeos curtos para comentar o episódio. Humor e crítica se misturavam em uma forma de expressão que, embora leve, trazia à tona questões profundas sobre a fé e sua representação na mídia. Os internautas não apenas reagiam, mas criavam conteúdo que ajudava a moldar a narrativa em torno do evento, mostrando como a cultura digital pode amplificar vozes e opiniões. A polarização, visivelmente presente, não se limitou apenas a opiniões sobre o episódio em si, mas se estendeu a debates mais amplos sobre a liberdade de expressão religiosa e o papel da mídia na disseminação de ideias. Muitas pessoas sentiram que a forma como a religião é retratada na televisão influencia diretamente a percepção pública de líderes religiosos e suas mensagens. Essa análise crítica ampliou a discussão, permitindo que mais vozes fossem ouvidas e que diferentes perspectivas fossem consideradas. Por fim, a repercussão nas redes sociais destacou a importância da escuta ativa e da empatia em meio a tantas opiniões divergentes. Em um ambiente tão carregado de emoções, a capacidade de dialogar e entender o outro se torna essencial. Assim, mesmo que as reações sejam polarizadas, elas também abrem espaço para um debate mais profundo sobre a fé, a espiritualidade e a influência que essas questões exercem sobre a sociedade contemporânea. E assim, a conversa entre Padre Fábio de Mello e Nicolas Ferreira nos trouxe à tona emoções profundas e reflexões sobre a fé, não é mesmo? O choque do momento, que deixou muitos de nós sem palavras, revela como a espiritualidade pode tocar até os corações mais endurecidos. E você, o que achou dessa interação? Será que o olhar de Padre Fábio sobre a fé mudou após ouvir Nicolas? Essas situações nos fazem pensar: até onde vai a influência da religião na política? Estamos vivendo um momento de transformação, e figuras como Padre Fábio e Nicolas são apenas a ponta do iceberg. E você, já parou para refletir sobre como a fé e a política se entrelaçam na sua vida? Não podemos esquecer que cada lágrima, cada palavra, carrega um peso enorme. Qual será o impacto desse encontro nas próximas eleições e na sociedade como um todo? Fique ligado, porque esses debates estão apenas começando. Se você gostou desse tema e quer explorar mais sobre a interseção entre fé e política, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!